Olá, programa documentário Histórias Contemporâneas. Brasil Novo. Assim era o desejo da população no século XVIII, período da monarquia quando chegada no país tropical. Crescimento de uma nação no domínio dos portugueses real da corte. Há uma estagnação e conformismo de poder ao país. Vidas ceifadas e derrotas ao combate dos vizinhos. Há uma audácia de ocupação nas terras alheias. Resultado em vistas grossas, revoltas políticas, civis e militares de uma monarquia que parou no tempo. A surgir novo Congresso, novo chefe de governo, novo sol, a um novo país histórico. A este país, proclamação da República. Muito prazer, sou Otânio Assis. Agora, uma viagem ao tempo na atualidade. A proclamação da República inicia-se no ano de 1864, quando uma embarcação brasileira, nomeada por Marques de Olinda, foi aprisionado. O barco navegava sobre o rio Paraguai em direção a Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Acontecia naquele período ataque do Paraguai contra o Brasil, uma vez que o governo brasileiro já havia invadido o país do Paraguai, ocasionando em represálias. A invasão paraguaia ocupava a região do Mato Grosso com 7.700 soldados contra 875 militares e 3.000 guardas das forças nacionais. O Paraguai venceu a guerra facilmente, resultando em grande saldo de mortes e destruições, dominando a região do Mato Grosso por 4 anos até o ano de 1868, conduzido pelo ditador paraguaio Solano Lopes. Este reflexo consolidou as nações da Bacia Platina. Bacia Platina é uma área hidrográfica, sendo a segunda maior da América do Sul e a quarta maior do mundo, com extensão de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, nomeada também por Rio da Prata, abrangindo a foz do Rio Paraná, Foz do Iguaçu, Rio Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. A invasão duradoura dos vizinhos comprometeu a monarquia que nada fez durante o domínio paraguaio, deixando esta parte do Brasil a Deus dará. Sobre este efeito, causou revolta na sociedade brasileira, ficando estampado a incapacidade da monarquia em atender às demandas e interesses do Brasil. Em contrapartida, gerou revoltas políticas, civis e desrespeito militares. A monarquia entrava em crise, gerando manifestações da população e nos bastidores daquele Senado a preocupação do futuro do país. Surgiu então o Manifesto Republicano, um grupo oficializado sólido que pensava em organizar a saída da monarquia do poder a qualquer preço, visado no ano de 1870. Os civis e militares visavam e exigiam melhorias e modernização ao país. O militarismo estava esquecido, não tinham reajuste de salários, autonomia opinativa e não eram assistidos em plano de carreira, e nem reconhecimento com o esforço ao combate na Guerra do Paraguai. O exército brasileiro se viu proibido de se manifestar publicamente, politicamente e de repassar acontecimentos a jornais, expor informações para as próprias corporações militares. Ainda, ordens da monarquia para que o militarismo conduzisse os brasileiros a aderir o novo regime a um país laico, gerando insatisfações militares, florando ideologias positivistas. O positivismo é uma corrente filosófica que aposta na ordem e na ciência para a obtenção do progresso social, de acordo com o filósofo Auguste Comte. Estado laico é aquele que não se manifesta em assuntos religiosos, adota a religião oficial e garante a liberdade religiosa. A partir do positivismo, o militarismo ingressaram a ideia de modernizar o Brasil através de um governo republicano ditatorial, um tipo de governo que pudesse administrar o país rumo ao progresso. A província de São Paulo era destaque como grande centro econômico do Brasil. Abaixo dessa estatística estavam os estados da Bahia e do Rio de Janeiro,
Esses estados visavam um grande número de eleitores, sendo um destaque a capital paulista, que lançou o maior partido político republicano, o PRP, representando as elites, e logo surgiram novos grupos sociais políticos, conservadores, liberais e os grandes fazendeiros. Porém, cada grupo defendia suas ideologias. Não para menos, haviam rivalidades políticas e para aprovar alguma lei, somente os conservadores conseguiam aprovar a Lei Saraiva, no ano de 1881. A Lei Saraiva instituiu pela primeira vez o título de eleitores, proibiu o voto de analfabetos e adotou eleições diretas e todos os cargos eletivos do Império Brasileiro, a senadores, deputados, Assembleia Geral e aos membros da Assembleia Legislativa, pelo Decreto-Lei número 3029, de 9 de janeiro de 1881. As novas elites passaram a ter participações políticas e expor suas opiniões através de jornais, associações e organizarem manifestações políticas sobre as causas negativas da monarquia, defesa ao catolicismo e ao abolicionismo, por maior participação do negro na sociedade brasileira. Este movimento contagiou a causa republicana no país. No mês de julho de 1889, era comum as grandes manifestações populares e aglomerações que cresciam a todo tempo sob críticas ao imperador Dom Pedro II. O líder militar, Marechal Deodoro da Fonseca, liderava as tropas no Campo do Santana, enaltecendo o movimento contra o governo existente sob forma de impeachment, a desocupação de cargos. O imperador tentou impedir as manifestações por conta de um atentado contra o seu carro, mas foi em vão. O apoio ao primeiro presidente ao clube militar se fortalecia fortemente com grandes nomes como Quintino Bocaiúva, Solon Ribeiro, Aristides Lobo, Rui Barbosa e Benjamin Constant. Então, foi realizado estratégia de golpe de Estado contra a monarquia. Marechal Deodoro e tropas se puseram no quartel-general no Campo do Santana, exigindo a demissão do presidente do gabinete ministerial, Visconde do Ouro Preto, o senhor Afonso Celso de Assis Figueiredo. O Visconde se demitiu, foi preso e exilado na Europa por ordem do Marechal Deodoro. Sob a pressão política, Dom Pedro II foi para o país e Portugal, ignorando os acontecimentos do seu governo. Com isso, deu oportunidade aos republicanos realizarem uma sessão extraordinária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para organizar uma solenidade de proclamação da República, anunciado pelo vereador José do Patrocínio. Aconteceu celebração nas ruas do Rio de Janeiro, voz alta em coro, dando vivas à República, cantando o hino de Marselhesa da Revolução Francesa. Dom Pedro II e seus aliados, André Rebouças e Conde de Eu, esposo da princesa Isabel, tentaram impedir a proclamação da República, mas já era muito tarde. Dom Pedro II foi imperador do Brasil entre os anos de 1840 a 1889. Nos 49 anos de seu império, ocorreram muitos acontecimentos, entre progresso, abolição do trabalho escravo e a Guerra do Paraguai. Dom Pedro II foi deposto em novembro de 1889, morreu no exílio no ano de 1891. Nasceu em 2 de dezembro de 1825, no Palácio do São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E morreu em Paris, na França, em 5 de dezembro de 1891, debilitado pelo diabetes e vítima de pneumonia. Viveu 66 anos. A família real foi expulsa do Brasil no dia 16 de novembro, levando todos os seus bens no dia seguinte, embarcando para a cidade de Lisboa, em Portugal. A Organização da República promulgou uma nova Constituição, surgindo novos heróis como Tiradentes e a troca dos símbolos da bandeira e do hino nacional. O histórico dia 15 de novembro foi marcado pela proclamação da República, nomeando o Marechal Deodoro da Fonseca sendo o primeiro presidente da história do país, tornando a modernização a um Brasil novo. Brasil novo. Assim cada um de nós brasileiros almejamos sempre. Novas mudanças no governo,
em prol do crescimento no país, em todas as áreas políticas do Brasil, nos poderes executivo, legislativo e no judiciário. Mais respeito sobre as desigualdades sociais, um país mais justo na distribuição de impostos e mais consciência a quem se responsabiliza aos repasses de verbas. Mais emprego no país e alimentação na mesa do brasileiro. Que tenhamos sempre uma nova república para um novo Brasil. Um Brasil novo. Respeito à democracia, respeito à liberdade de expressão. Respeito aos jornalistas. Proclamação da República, celebrado há 132 anos no Brasil. Se você quiser saber mais, assista a este vídeo sobre a independência do Brasil. Esta e outras matérias você me acompanha pelo canal do YouTube por Trovão Moreno. Dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal. Programa documentário Histórias Contemporâneas. Uma viagem ao tempo na atualidade. Apresentou Atanael Assis.